privilégio muito grande, gente, a gente se reunir num domingo para louvar o Senhor, para ouvir sua palavra. Meu Deus, quem dera a gente pudesse fazer isso mais. Quero estimular você a vir durante a semana, venha na quarta-feira para o culto de oração, é uma bênção. E você pode também vir, você que é jovem, no sábado à noite. Uma bênção. Ontem a pastora mais bonita do planeta pregou ontem. Ela está linda demais hoje. Eu disse, olha, você linda desse jeito vai me desconcentrar. Gente, nós terminamos no domingo passado uma série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes. E eu convido você a ver também, se você deseja, você que está em casa, ou você que veio hoje. E todas as mensagens estão no nosso canal do YouTube, Igreja Batista da Orla, em João Pessoa. Você pode seguir. Então, mas hoje, Deus colocou no meu coração algo bem diferente. Hoje, dia de ceia. E sabendo que é um momento ímpar para o cristianismo, a ceia do Senhor, um tempo de se examinar, um tempo de lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. E junto também com outras coisas que aconteceram. Eu quero trazer um tema novo para você hoje. Pode botar aí, Zé, por favor. Olha, não é para sempre, Fernandinho, não. É preto no branco. Você pode repetir comigo? Preto no branco. Vamos ver se você vai entender o que eu quero dizer, certo? Eu primeiro queria ler, depois a gente vai continuar. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Feche seu olho mais uma vez. Faça uma oração a Deus. Peça que a sua palavra possa fazer efeito no seu interior, na sua vida. Pai, é verdade, aqui estamos mais uma vez, diante da Tua palavra. Ela nos transforma, ela penetra na nossa alma, no nosso espírito, fazendo, sabe, ó Deus, uma mudança, uma transformação, sendo aquilo que nos traz diferença. É Tua palavra, Senhor, que nos ajuda, que nos exorta, que nos ensina o caminho certo, que nos faz refletir. Por isso, Deus, em nome de Jesus, enquanto eu falo, Senhor, a minha oração é que o Senhor ministre, Teu Espírito Santo possa nos lembrar coisas, possa nos exortar, possa falar conosco. Em nome de Jesus. Essa situação lá no Rio Grande do Sul, ela nos põe a pensar de muitos modos. Um dos modos de pensar é o que a gente já tem feito, de ficar extasiado, ficar assustado com a força da natureza, ficar assustado com uma catástrofe, ficar assustado com como pessoas que estão vivendo a vida
simplesmente são pegas de surpresa e têm sua vida virada ao avesso. Isso nos faz refletir que nossa vida precisa estar muito em linha com Deus, porque esperamos viver muitos anos. Eu espero morrer aos 100, pelo menos é o meu desejo, talvez seja o seu, mas não sabemos quanto tempo temos de vida. Certamente várias pessoas ali no Rio Grande do Sul, com essa catástrofe, não imaginavam nunca que sua vida seria ceifada. Até falei um pouco hoje pela manhã sobre Deus resgatar, ceifar, a pessoa chegar ao tempo. Aliado a isso, há coisas que me fazem refletir também. Então pense, essas pessoas que morreram, se viviam, por exemplo, uma vida falsa, ou uma vida sem propósito, ou uma vida sem destino, uma vida, eu chamo de vida cinza. Agora você entende porque eu estou querendo falar sobre preto no branco. Há pessoas que têm a vida cinza. Ela não tem clareza. E você olha para a vida da pessoa, são muitas coisas que apontam para isso. Eu listei algumas. Tenho visto pessoas assim. Alguns me procuram. Outras são observações da vida mesmo, que você vai constatar também. Namorados que vão morar junto, sem casar, porque não se definiram bem, não sabem nem sequer viver mesmo com a pessoa, e não assume, preto no branco, eu quero viver com você o resto da minha vida, vamos casar. Não, aí junta para ver se vai dar certo, se não der certo separa. Vida cinza. Gente que mente, depois se contradiz, gente que não dá para você confiar, anda em terrenos acinzentados. Pessoas que precisam dizer não para a vida, mas que não conseguem dizer não. Dizer não para algumas coisas da vida, coisas que estão, quem sabe, fazendo mal. Alguns que dizem que a família é prioridade, mas jamais fica com a família. A mente está turva, está cinza. Palavras que não se alinham com a realidade. Há muitos modos de vermos esse tom cinza, sem definição. Sem definir um preto no branco, uma vida clara. Uma vida que a pessoa diz, eu estou caminhando nesta direção, e está mesmo. Gente indecisa. Você conhece gente indecisa? Meu Deus. Eu conheço um rapaz que fez 3 graduações, começou, depois de um ano e meio, desistia daquela, vou tentar outra, aquilo não é para mim. Faz outra coisa, começa, daqui a pouco não termina curso nenhum, não faz nada. Gente indecisa, gente com tom acinzentado na vida, não sabe o que fazer, não sabe o que quer, não ora a Deus, não busca de Deus clareza. Gente que chora porque não está ganhando o suficiente, mas não faz nada para mudar. Eu estou colocando muitas situações que parece que há um contraste. As pessoas não olham, não enxergam para a vida e veem com clareza o que precisa ser feito, ou quando veem, não tomam destino para ali. Isso é impressionante, há muitas pessoas assim. Será que você conhece alguém assim? Será que você é assim? Gente que não se definiu, nem profissionalmente, nem sentimentalmente, nem na vida com Deus, nem no que gosta ou que não gosta. Gente cinza.
E isso é uma dificuldade que pode ser vencida. Quando encontramos em Deus direção, propósito, senso de missão, quando pomos nossa vida diante de Deus para dizer: Senhor, eu sou teu e não quero viver uma vida que não faz nenhum sentido. Em Hebreus, esse texto que nós lemos, essa comunidade, aqui esse autor que nós não sabemos quem é, o autor aos Hebreus, há uma discussão, mas ninguém pode afirmar. Essa comunidade a quem é endereçada a carta, ela está sofrendo perseguição, você nota isso no capítulo 10. Jesus é o centro da carta, Jesus é revelado como a maior revelação de Deus. Deus, desde o capítulo 1, e o autor vai passeando, mostrando que Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é a supremacia. Jesus é tudo. É superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior aos sacerdotes. E você passeia no livro de Hebreus, você vai percebendo que o centro é mostrar isso. O objetivo é trazer Jesus como centro de todas as coisas. E tudo que vira em torno dele é levar Jesus, o incomparável, desafiar os leitores a permanecer fiéis. São esses dois objetivos da carta, se a gente pode fazer um bom resumo. E nessa perspectiva de desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Deus, é que a gente chega nesse capítulo 12, os 2 versos que nós lemos. Hoje eu quero aproveitar esse dia de ceia para que você encontre 3 maneiras de se avaliar. Avaliar como está a sua vida hoje. Será que sua vida está cinza? Ou será que ela tem clareza de ideias, como um preto escrito no branco, difícil de não ser visto? Como algo claro. Essa é a ideia. 3 coisas então. A primeira é: avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. Você pode repetir comigo? Você vai entender. Avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. Mais uma vez, mais forte, mais bonito. Avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. O verso que nós lemos, verso 1, diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu vou parar aqui por enquanto. Há um portanto que inicia esse trecho bíblico. E esse portanto nos dá uma conexão com o que veio antes. Os bons leitores da palavra sabem que Hebreus capítulo 11 vai mostrar os heróis da fé. Ele vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Abraão, vai falar de Moisés. O autor aos Hebreus mostra homens que tiveram a vida preto no branco. A vida que sabiam o terreno que caminhavam, porque havia fé, havia direção de Deus, havia obediência ao que Deus estava colocando, de forma que a vida não é que foi fácil, pelo contrário, a gente vai ver, mas pelo menos na mente e no propósito, no senso de direção de vida, havia clareza. Havia clareza. E aí nós chegamos, depois de falar tanto sobre os heróis da fé, no capítulo 11, a gente chega nesse texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Deixa eu trabalhar um pouco aqui a ideia com você. Se Deus avaliasse você hoje, o que Ele iria encontrar? Uma vida cinzentada. E sabe o que acontece, gente? Há pessoas que se avaliam de um modo muito equivocado. Eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer assim: olha, foi pego fulano de tal, roubando dinheiro do governo. Ou o cara fez um golpe. Aí o cara dizia assim: eu não sou como fulano. Tá aí, ele ia para a igreja. Eu nem vou para a igreja, mas não sou desse jeito. Pessoas procurando se comparar a homens bem falhos, a homens que têm uma vida talvez ímpia, que procuravam apenas uma aparência de verdade, mas na verdade por trás viviam uma vida qualquer, de um homem ímpio, pecador, cheio de falhas. É assim que você se compara para ver como está a sua vida. Ah, minha vida está bem, está ótimo. Eu sou o máximo. O que Deus pensa de você? Ele sabe todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras. Sabe tudo que você fez ou até deixou de fazer. Até falei sobre isso um pouco domingo passado. Como Deus avaliaria você? Uma pergunta também ainda falando sobre isso. Como você se avaliaria? É desse jeito? Se comparando com pessoas falhas, para que você cresça? Há dois extremos aqui, né? Há pessoas que se desvalorizam num ponto de dizer: eu não tenho nada de bom, não caminhei na fé ainda, não consigo fazer. Não, a gente tem caminhado na fé. Nós temos qualidades em Deus, não diante de Deus, mas que Deus tem nos dado. Uma vida que pode caminhar e se alegrar quando acerta. Algumas horas a gente erra, não, muitas horas a gente erra. Mas acertar algumas vezes e sorrir, que a gente tomou as boas decisões. Preto no branco. Qual é a sua avaliação? Mas o que o texto está mostrando é uma avaliação muito, muito interessante. O texto está colocando que nós estamos diante de uma nuvem. A nuvem, na palavra, em alguns momentos, aparece como a ideia de uma multidão. Há uma multidão de testemunhas olhando, estamos rodeados, é a ideia, pense num ginásio olímpico antigo. Já viu aqueles filmes Ben-Hur? Quem assistiu Ben-Hur? Muita gente viu, né? Se não assistiu, vale a pena até ver. Há coisas da cultura da época que são colocadas ali, são interessantes. Mas havia uma corrida de bigas, sabe? Aquela carruagenzinha de guerra com cavalos à frente, num lugar onde havia um espaço que se fazia competição. E havia uma multidão de pessoas ali assistindo. A ideia que o autor aos Hebreus está trazendo, e você vai notar que isso acontece no restante do texto, é que você está sendo observado por uma multidão de testemunhas. Ele está se referindo a quem? Ele acabou de falar no capítulo 11, é como se os heróis da fé, imagina essa cena, os heróis da fé, Abraão conversando com Moisés e vendo a sua atitude dessa semana, não sei o que aconteceu essa semana, Abraão assistindo e dizendo assim: e aí, Moisés? Olha como é que está a vida de fulano aí. O que é que tu diz? Imagine Abraão, pai da fé, dizendo: não, vai precisar aprender mais.
sobre fé. Está faltando fé. Imagine os discípulos, heróis da fé, que foram perseguidos no nível extremo até de morte, olhando para você e vendo você reclamar que está sofrendo muito aqui no Brasil, perseguição. Porque no trabalho estão me chamando de pastor, eu não sou pastor. Porque no trabalho estão, me perseguindo porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Tem gente ruim, pastor, tem gente ruim. Aí você olha o homem que foi morto pela espada, olhando para você e dizendo, ele está achando que ele está sofrendo? Isso aí é sofrimento? Imagine a cena. Claro que isso não é algo literal, isso é algo para nós pensarmos. Se nós fôssemos comparados aos heróis da fé, aos homens que sofreram um nível de perseguição gigante, como seria? Como estaria eu? Como estaria você diante desses homens? Estaríamos com fé? Teríamos esperança? Estaríamos diligentes em cumprir o ide de Jesus? Aí o cara que foi lá para... Pega Paulo olhando para você agora. Paulo que foi em várias viagens missionárias, levando só o básico do básico do básico, e dedicou a vida aí pregando o evangelho. Aí olha para você agora, ele está em dúvida se vai para Santana de Mangueira. Aí ele está em dúvida por quê? Ele tem alguma coisa muito importante? Não, ele quer ficar assistindo no Netflix mesmo. Como você se avalia quando você olha para os heróis da fé e você olha para a sua vida hoje? O autor está nos dando essa dimensão de dizer, puxa, mas eu posso pensar de um outro modo também. Eu vi uma pessoa falando sobre esse texto, ele dizia assim, esses autores, imagine que eles são pessoas que vão nos ajudar. E quem está na multidão lá, vendo uma competição, ele vai estar torcendo. E aí Paulo está dizendo assim, uau, olha lá, você vai conseguir, continue, fale de Jesus. As pessoas vão ser, atingidas pelo que precisam ouvir antes de morrer. Dedique sua vida a Deus, se santifique, vai lá, tu consegue. Paulo, falando da plateia, vendo sua vida, torcendo por você. É uma outra forma de ver esse texto. Avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. Quem está entendendo o que eu estou fazendo? Na verdade não sou eu, é o texto. Estou só pensando alto com você. Imagine Estevão, que foi apedrejado, conversando com Paulo e dizendo, apedrejado até a morte. E Paulo, ei Paulo, tu sofreu um apedrejamento também, não foi? Eu vi, cara. Tu não morresse, né? Eu morri, né? Fulano está achando ruim porque alguém lançou uma palavra contra ele, não levou nem uma pedrada. O que é que tu acha disso? Percebe? Gente, nossa vida é muito distante. Tantas vezes distante do que homens que são os heróis da fé, que eram como eu e você, viveram. Mas às vezes a nossa vida está tão cinza, a nossa vida está tão sem graça, a nossa vida está tão sem propósito, a nossa vida está tão sem direção, que a pessoa vai só vivendo, só levando a vida, não toma posição,
diante de Deus: Senhor, a minha vida é tua, eu não quero viver mais para mim. Senhor, me direciona, eu vou te obedecer. Fala comigo, Deus, que eu vou ouvir. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha profissão, eu te entrego os meus sentimentos, eu te entrego o meu futuro, eu te entrego tudo, Senhor. Isso é real. Faz de mim aquilo que está no teu coração. Sabe, gente, vida definida, preto no branco, sem tons de cinza. Isso já deu um filme bem complicado. Na verdade foram 50, né? Mas terrível. Paulo sofreu. 2 Coríntios 11 diz: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Eu fico pensando, irmãos, teve algum perigo que Paulo não passou? Em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns. E você não quer jejuar um dia. Muitas vezes em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E eu preocupado com uma. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, irmãos, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Eu sou fraco demais. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade de Damascenos para me prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela na muralha, e assim me livrei das mãos deles. Avalie-se, olha a vida de Paulo. Com quem você tem se avaliado? Aqui o autor aos Hebreus nos convida a nos compararmos com os heróis da fé, e vamos ver a nossa pequenez, o quanto precisamos ainda dedicar nossa vida a Deus. Amém? A segunda coisa, então avalie-se a si mesmo, avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. A segunda coisa, os heróis da fé. Avalie o que te atrapalha. Perceba que a palavra que é dada aqui ainda é uma avaliação. E o mesmo verso que nós paramos em Testemunhas, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vírgula, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vou ter até um S aí. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe, gente, quanto mais rápido nós nos soltarmos do embaraço, mais rápido a nossa vida vai progredir na carreira cristã. Sabe aquele filme que o artista está preso nos trilhos do trem? Já viu? Uma corda envolvendo ele. De repente, ele está com a mão assim, está todo preso, mas ele puxa do bolso uma faquinha, um canivete, aí abre e começa a partir a corda. Aí, lá vem o trem. E agora? Vai. Ele consegue, o trem vai chegando.
e ele, ai meu Deus, aí, quase você não vê, ele se livrou, o trem passou. Quanto mais rápido você se livrar do embaraço, as cordas da vida, você vai se livrar de coisas que estão impedindo sua carreira cristã, sua vida cristã. Eu listei algumas aqui. Essa palavra também usada, essas correntes, essa coisa que prende, esse embaraço, pode também ser um peso. É uma das traduções possíveis. Imagine, lembra da competição do atleta? Lembra disso? É outra possibilidade muito forte. Talvez seja até a mais interessante para a gente pensar no texto. Livre-se do peso. Lembre do atleta correndo agora, certo? As Olimpíadas. Usain Bolt. O cara que detona correndo. Pouquíssimos segundos ele correu 100 metros. E aí imagine agora que ele vai correr com a mochila. Ou de calça social e sapato social. Os outros não, mas ele vai correr. Ele vai ganhar? Provavelmente não. Vai ser uma coisa estranha até. Livre-se do peso. O que é que atrapalha a sua vida? Pense aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu listei algumas coisas. Algumas são pecado. Porque ele diz, livre-se do embaraço e do pecado que está ali nos rodeando. Há coisas que não necessariamente são pecado, mas são embaraço. E há coisas que são pecado mesmo. Eu listei aqui. Primeiro, uma vida de indecisão. Você escuta a palavra, escuta, nunca decide por Jesus. A vida vai passando e você não tem clareza. Você não é preto no branco. Eu sou de Jesus. Eu quero agora Cristo. Eu vou ler a palavra, eu vou orar. Gente que tem coragem para dizer, eu entrego minha vida a Jesus, doe quem doer. Às vezes nos falta isso. Uma vida indecisa. Olha outro embaraço, mentira. Meu Deus, você já conviveu com alguém mentiroso? Dá vergonha. Tem gente rindo, né? Eu estou vendo. Dá vergonha. É um embaraço na vida da pessoa. Você não dá para nem confiar na vida. Quando é que a pessoa está dizendo a verdade? Se ela mente. Você nunca sabe. Embaraço. Gente que está embaraçada. Gente com excesso de confiança, orgulho demais, teimosia. Já viu como isso pode ser um embaraço na vida da pessoa? Deus fala uma coisa e ele diz, não. É do meu jeito. E Deus fala, não é assim não, não vai por aí não. Vai dar certo. E quebra a cara lá na frente. Confia demais em si. Não deixa Deus trabalhar os processos em você. Embaraço. Vida cinza. Gente que procrastina. Quase não sai. Gente preguiçosa mesmo. Amanhã eu resolvo isso. Decide adiar intencionalmente algo importante para fazer coisas insignificantes. Só vai jogando para frente. E joga para frente. E você sabe que você precisa mudar e você joga para frente. Não, uma hora eu vou voltar a servir a Jesus. Uma hora. Você olha para o seu passado, tem orgulho do que fez, mas hoje faz nada mais para Jesus. Nada. Aí o pastor fala, você se emociona. Diz, não, agora não. Vai esperar o quê? Morrer, é? Andar em terreno cinza. Gente que tem, sabe? Gente que relativiza tudo. Eu botei aqui. A pessoa nem casa, nem larga o cara para poder, ou a mulher, para poder seguir a vida. Gente namorando 12 anos. Você conhece alguém? Eu conheço. Tem gente que não casou, namorando
12 anos e está ainda namorando. Pelo amor de Deus, gente. Por quê? Porque já tem talvez o que queira. Vocês estão me entendendo, né? Terreno cinza. Gente que não se define. É a mulher da tua vida? Ou é o homem da tua vida? Assume. Assume. Larga o embaraço. Sai da vida de embaraço. Manipulação. Gente que está acostumada a manipular. Sabe, há tantas pessoas e há tantas coisas que embaraçam os outros. Sabe o que também? Hábitos do passado, tradição, alguns vícios, coisa ruim, coisas que fazem mal para você. Mas você não larga, porque você está acostumado já. Todo mundo sabe que faz mal, mas você não deixa. Gente que vive perdendo dinheiro apostando. Agora as propagandas bet, não sei o que, aposte, é tudo de jogo. Gente que vive gastando com drogas ilícitas. Hoje a gente estava indo de carro e no sinal a gente vê uma família. O casal estava acendendo um cigarro. Pedinte. O filho comendo um biscoito e o casal acendendo um cigarro. Ele um e ela outro. Aí você fica dizendo, está passando fome ou está querendo dinheiro para fumar? Mas vai pensando aí. Gente com escrúpulos severos. Mulher que é mulher, não tem cabelo curto. O cara botou isso na cabeça, ele está no século passado ainda. E ele acha que isso é bíblico. Homem não chora. Gente presa a conceitos machistas demais, ou que aprendeu no século passado, que não tem conhecimento bíblico. Jesus chorou, meu filho. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sentimento é para ser colocado para fora. Gente que não pede ajuda de jeito nenhum. Embaraço. Não cresce, é nesse sentido. O embaraço no sentido peso, no sentido de gente que não cresce porque fica amarrado nessas coisas. Pecado. Tem uma lista aqui. Entretenimento desenfreado, falamos sobre isso. Amizades antigas que você não larga, mas que fazem mal a você. Solta o embaraço. Larga o embaraço. O cara só quer te levar para o bar, para tu beber. Aí tu não vem para a igreja no domingo, porque começou a beber bem cedo. Vou não, que o pastor vai sentir o cheiro de álcool. Olhe. Perceba qual é o embaraço. Se falar em pecado, vou só citar alguns, viu? A lista é grande. Adultério, apetite carnal desordenado. Tem aqui um monte de passagem que não dá tempo eu falar. Já tenho que caminhar para o final. Arrogância, avareza, pessoa louca por dinheiro, deixa Jesus pelo dinheiro. Se for para ganhar dinheiro ou ir para o culto, ele vai ganhar dinheiro. Bebedice, calúnia, ciúme, cobiça, contenda, gente confuseira. Sai desse embaraço, meu irmão. Corrupção, desobediência à paz, desonra, gente que vive desonrando os outros. Embaraço para a tua vida espiritual. Devassidão, engano, feitiçaria, fofoca, fornicação. Tudo no F. E a lista é grande, gente. A lista é grande. Eu vou parar aqui. Para entrar na última coisa. Antes de eu entrar no terceiro ponto, eu quero que você perceba um versículo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode clamar hoje: Senhor, me perdoa.
Senhor, eu estou embaraçado. Eu nem sabia que eu estava embaraçado. Depois que o pastor começou a falar, eu estou vendo que eu estou embaraçado. Peça perdão a Deus hoje. Mas ainda tem a terceira coisa. Então avalie a si mesmo diante da nuvem de testemunhas. Avalie a si mesmo, mais do que isso, que você possa fazer mais, seguir e tirar o atrapalho, o embaraço, o pecado. Avalie o que te atrapalha, tire isso. E a terceira e última coisa, e não menos importante, avalie a si mesmo olhando para Jesus. Olha o que o texto diz, o verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus sofreu, morreu, nada melhor do que um dia de ceia para falarmos sobre isso. Jesus, sendo Deus, se humilhou, se fez servo, se fez homem e veio para nos ensinar, veio para, sofrer por mim e por você no nosso lugar. Homem de dores, é o que a palavra fala. Morreu no meu e no seu lugar, para nos dar vida. A morte de Jesus, nos trazendo vida, para que a gente viva para Ele, para que a gente entenda que Ele morreu porque o meu pecado, a minha culpa, foi lá na cruz com Ele. Ele morreu porque eu pequei, porque você pecou. Que sofrimento nós causamos a Jesus? Aqueles heróis da fé só podiam ver por antecipação a promessa, o que Hebreus fala. Mas foram homens que dedicaram suas vidas. E você, e eu, olhando para a obra da cruz, olhando para um Deus tão bondoso, que nos deu vida, será que a gente pode viver uma vida acinzentada, sem clareza de definição de viver para Deus? Viva para Deus. Faça essa avaliação, olhe e se lembre de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz, suportou. E eu e você não podemos reclamar das coisas que nos acontecem. Hoje pela manhã falava sobre tormenta, falava sobre uma vida que aparece a tempestade. Ela vem para todos. Não somos privilegiados de não ter tormenta na vida. Jesus tinha dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente pode se lembrar que Jesus está conosco no barco e clamar por socorro a Ele, não com ingratidão, não com desonra, mas fazendo a nossa vida entregue a Ele, dizendo: Senhor, nos ajuda e nos direciona. Quero terminar com a oração que é feita bem simples, no Salmo 19, verso 12. Uma oração simples, para eu e você fazermos todos os dias, de coração. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É uma pergunta, e depois a oração. Absolve-me das que me são ocultas, Deus. Talvez eu falei tantas coisas aqui, mas há alguma coisa que o Espírito Santo ainda vai te mostrar, que é embaraço para você, que é uma vida que está precisando se soltar disso, que está prendendo você de crescer em Deus, de viver para Deus. Que hoje seja um tempo de avaliação
e que você se entregue por inteiro. Feche seu olho onde você está. Pai, há tantas coisas que passam na nossa mente quando lemos Hebreus, quando podemos ver a ilustração que o autor mesmo falou. Deus, quando nos comparamos com outros homens, vemos como nossa vida ainda é pequena, como nossa dedicação a Ti é pequena, como ainda precisamos fazer muito mais, e como ainda, Deus, nossas vidas precisam se alinhar contigo. Deus, há tanto embaraço no Teu povo. Deus, nos ajuda a tirar cada corda ou cada peso. Deus, nos ajuda a vivermos uma vida clara, bem visível, como preto no branco. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus.